pessoal, boa noite. Estamos aqui novamente, né, no 36º Conversando no Micromeio. É um prazer receber a doutora Patrícia Guedes aqui com a gente. Muito obrigada, doutora Patrícia. Marcos Vinícius, mais uma semana para a gente divulgar conhecimento, né? Eu queria dizer para vocês enviarem as perguntas pelo chat, participarem com a gente, aproveitar, né, esse momento que a gente tem aqui. A doutora Patrícia pertinho da gente aqui, para a gente começar a conversar com ela e perguntar. Eu vou passar a palavra para o Marcos Vinícius para a gente já começar a assistir essa palestra aqui de diagnóstico de tuberculose renal, né? Que sempre eu comentei antes com ela, né? Ver uma urina positiva com o micobactério dá aquele susto, né? E todo mundo chama, vem aqui ver, vem aqui ver. Então, assim, essa palestra promete. Marcos, é com você a palavra e depois a gente passa para a doutora Patrícia ficar com a live toda aí para ela. Beleza, boa noite a todo mundo, Janaína, doutora Patrícia, todo mundo que está online com a gente aqui, 7h33, segunda-feira, aqui no Rio de Janeiro, congelando, 17 graus, doutora Patrícia está congelada lá em Juiz de Fora, mas vamos aquecer de conhecimento a sua live agora, seu computador. Para quem não vai conseguir ver a gente online aqui, amanhã, entra com calma, daqui a meia hora depois que acabou a live, já está lá no YouTube com 7 línguas, então você pode ver a doutora Patrícia falar em várias línguas, não vai perder nada. Dando alguns recados, para você que não é nosso parceiro ainda, como sócio do nosso clube, né? Entra lá no YouTube, ativa o sininho para poder saber quando é que a gente está lá na live e vire um contribuinte de um cafezinho com pão de queijo aqui do Micromeio. Você não vai morrer por causa disso e ajuda a gente a manter o canal aqui, né? Para ter essa plataforma aqui tão versátil, né? R$ 4,99, né? Você não compra nem um café, você compra R$ 4,99. E ajudar a gente a manter a página para os próximos anos, ok? Dito isso, agradeço a todo mundo. Doutora Patrícia, bem-vinda mais uma vez ao nosso canal, é um prazer. Vai falar sobre um assunto bem legal, né? Justamente com a Janaína já fez um briefing da introdução, um briefing do assunto. E vamos aí, a próxima hora, 1h15, é toda sua, doutora Patrícia. A live é da senhora. Boa noite. Boa noite, Janaína, Marcos, todos os presentes. Em primeiro lugar, quero agradecer ao convite, né? Fico sempre muito feliz de estar aqui, é muito prazeroso estar falando de micro e com vocês, né? Melhor ainda. Vamos projetar? Isso, muito obrigada. Pessoal, então, né, agradecendo mais uma vez, deixando meus contatos à disposição, eles vão projetar aí para vocês. Tendo dúvida, podem escrever aí, a gente vai respondendo na medida do possível durante a apresentação. Conversando com a Janaína sobre o tema dessa palestra, tendo em vista que eu falei nas 2 lives anteriores sobre tuberculose, achei oportuno fazer um gancho e continuar aqui um pouquinho sobre tuberculose, né, e falar sobre o diagnóstico laboratorial da tuberculose renal. Só me apresentando para quem não me conhece da outra live, eu sou a professora Patrícia, eu sou professora na Universidade Federal de Juiz de Fora, né, sou do Departamento de Ciências Farmacêuticas, e trabalho com microbiologia, né? Minha vida é estudar bactéria, fungo, né? Inclusive as micobactérias. Não possuo conflito de interesse nessa palestra, embora eu fale bastante de marca de equipamento, tá? Mas é o que a gente tem mesmo para uso. E antes de começar a palestra, eu gostaria de justificar o motivo, né, dos slides estarem em inglês. Quando eu conversei com a Janaína, eu tinha acabado de preparar essa palestra para o Global July da Universidade Federal de Juiz de Fora, que uma médica muito querida, conhecida minha, me convidou para falar um pouquinho sobre diagnóstico de tuberculose, e mantive os slides em inglês, né? A Janaína disse que não teria problema nenhum, por isso, então, vocês vão ver toda a apresentação em inglês, tá bom?
Bom, vou falar brevemente de tuberculose para a gente contextualizar, falar um pouquinho da bactéria, da doença, da tuberculose renal e focar no diagnóstico laboratorial da tuberculose, especificamente da tuberculose renal. Só uma breve contextualização aqui, né? A gente sabe que a tuberculose é uma doença infecciosa que afeta principalmente os pulmões, mas que é causado pelo Mycobacterium tuberculosis mais comumente, embora tenha outras espécies envolvidas. É uma doença curável, prevenível e curável. Cerca de 1/4 da população global, estima-se, né, está infectado com essa bactéria, com o Mycobacterium tuberculosis. De 5 a 10% das pessoas infectadas, elas poderão desenvolver sintomas da doença tuberculose, e a gente sabe que o comprometimento extrapulmonar pode ocorrer em 10% dos casos. A doença afeta vários órgãos e tecidos do corpo, e a tuberculose geniturinária é um dessas manifestações da tuberculose extrapulmonar, né, que afeta o rim, a bexiga e outras partes do sistema geniturinário. Bom, e a bactéria? O Mycobacterium é um gênero bacteriano constituído de bactérias do Mycobacterium tuberculosis do complexo Mycobacterium tuberculosis, que contém 7 espécies, micobactérias não tuberculosas e o Mycobacterium lepre. Embora esse grupo ele tenha características comuns do gênero, a gente sabe que eles apresentam características distintas, tanto clínicas quanto epidemiológicas e microbiológicas, né? As manifestações clínicas das doenças nesses 3 grupos são diferentes. Essas bactérias se comportam de maneira distinta dentro da microbiologia, do cultivo e da identificação. Então, a gente precisa dedicar um estudo à parte para cada grupo desse daí. Hoje, né, nas lives anteriores, eu falei um pouco sobre o Mycobacterium tuberculose, sobre o complexo, mas na doença tuberculose pulmonar, mais especificamente. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho fora da doença pulmonar. Vou abordar aqui praticamente a extrapulmonar com foco na tuberculose renal. Bom, o complexo, então, compreende Mycobacterium tuberculosis, bovis, africano, micrótica, net, pinniped, capri. Então, essas espécies estão dentro do complexo, elas são muito semelhantes, tá? Por exemplo, o teste rápido molecular não diferencia as espécies do complexo Mycobacterium tuberculosis. A gente sabe que a tuberculose ela é causada principalmente pelo Mycobacterium tuberculosis, mas ocasionalmente outras bactérias, como Mycobacterium bovis, pode atingir os pacientes, principalmente os imunocomprometidos. O Mycobacterium é um bacilo fino, reto, ligeiramente curvo, imóvel, aeróbio estrito, intracelular opcional, né, optativo, de crescimento lento. As suas colônias vão crescer normalmente após 12 dias de incubação em meio de cultura específico, né, de 12 a 15 dias. E ele é conhecido como bacilo álcool-ácido resistente. Né? Todo o gênero, né, conhecido como bacilo álcool-ácido resistente. Essa característica é uma característica morfotintorial. Ela está relacionada à coloração de Ziehl-Neelsen. Isso porque... Só um minutinho. O Mycobacterium tuberculosis, ele apresenta grande quantidade de lipídio na sua parede celular, né? Então, uma parede celular atípica. E durante a coloração de Ziehl-Neelsen, o corante, durante as etapas da coloração, vou falar brevemente nos slides para frente, a gente não descora com álcool ácido, né? Essa explicação é porque tanto o álcool quanto o ácido são compostos polares e a parede celular é apolar. Então, ele é resistente à descoloração.
Essa característica de álcool ácido resistência vai ser responsável por diversas características do gênero. Por exemplo, resistência ao ressecamento e lisiosmótica, sendo também fator de virulência, né? A característica de álcool ácido resistente, porque essas bactérias, por exemplo, sobrevivem dentro de macrófagos. Resistência a muitos antibióticos e desinfetantes, a ácidos e álcalis e impermeabilidade a corantes, né, que vai favorecer, então, a coloração de Ziehl-Neelsen. Tudo bem aí? Estão me ouvindo bem? Bom, a tuberculose é uma doença, então, curável, evitável e curável, é causada pelo micobactério, por bactérias, bacilos do complexo micobactério tuberculose, e esse complexo, essa bactéria, micobactério tuberculose, só corrigindo, né? A tuberculose é causada por bacilos do complexo, mas a espécie Mycobacterium tuberculosis, que é conhecida como BK, bacilo de Koch. A gente sabe toda a descoberta, todos aqui, quem está assistindo essa palestra, provavelmente também ama microbiologia, né? Por estar aqui no micromeio, né, Janaína? A gente sabe a história da microbiologia, a importância dos experimentos de Robert Koch, né? E aí vem o nome do bacilo, né? Ele ficou conhecido, então, como BK. Por isso que muitos médicos pedem, ao solicitar exame, pedem cultura para BK, né? Então, é histórico já, é histórica essa denominação. Relembrando, então, como que a tuberculose ela é transmitida, né? A infecção inicia quando partículas de aerossol contendo o bacilo. Isso é favorecido, por exemplo, pela tosse de um paciente que esteja com tuberculose ativa. Esses bacilos vão atingir o novo hospedeiro e vão se instalar nos pulmões desse hospedeiro, tá? Nas partes baixas, mais baixas do pulmão. A bactéria, dentro, então, no organismo do novo hospedeiro, ela recruta macrófagos para a superfície do pulmão, e esses macrófagos ficam infectados com a bactéria e servem de transporte da bactéria através do pulmão, do epitélio do pulmão até os tecidos mais profundos, e formam o granuloma, que é uma estrutura característica da doença, da tuberculose. Com o desenvolvimento da imunidade adaptativa, os granulomas, então as bactérias contendo o granuloma, elas... é porque está aqui na frente do meu slide, tem umas coisinhas que eu não estou conseguindo ver, então vou explicar sem seguir o que está escrito, tá? Então, essas bactérias esses macrófagos contendo granuloma, eles formam um núcleo necrótico, essas bactérias podem disseminar e aí se espalharem por todo o corpo, depende de disseminar por via hematogênica ou linfática, não todo o corpo, mas se alojar em um órgão específico. Bom, gente, é importante destacar que em 2023, a Organização Mundial de Saúde liberou informações importantes através dessa publicação, né, do Global Tuberculosis Report, onde ele trouxe os dados, onde a Organização Mundial de Saúde trouxe dados de 2022. Quais são esses dados atualizados, né? Que a tuberculose foi a segunda causa de morte por um só agente no mundo, né, ficando depois, só perdendo para o coronavírus, e conseguiu, e foi causa de morte de 2 vezes mais em pacientes HIV positivo. Mais de 10 milhões de pessoas ficam doentes todo ano com a doença, e olha que importante esse dado aqui, né, que tem muita relação com essa palestra. Cerca de 1/4 da população global, é estimado que cerca de 1/4 da população global tem a tuberculose latente. Se a gente vê aqui nessa figura, né, a gente consegue ver que desse 1/4, 5 a 10% pode desenvolver a doença tuberculose. Então, é um problema muito grave de saúde pública, né, uma realidade.
A gente não está aqui para falar de epidemiologia da tuberculose, mas é um assunto que todo profissional de saúde deve estudar, né, e pegar esses documentos. No final dessa apresentação, eu coloquei os principais documentos que foram utilizados. Então, é uma preocupação mundial de combater a tuberculose, né, erradicar a tuberculose em todo o mundo, porém, a gente tem aí um grave problema de saúde pública, principalmente no Brasil, né, com populações, às vezes, tão difíceis de acesso ao tratamento. Não que o tratamento não esteja disponível, mas que são pessoas que não conseguem levar o tratamento à frente, né, pessoas em situação de rua, né, então tem todo o contexto aí da tuberculose. Bom, depois disso, dessa breve introdução, vamos chegar aqui na tuberculose extrapulmonar. A TB ela pode afetar, além do pulmão, vários órgãos e tecidos do corpo, e o desenvolvimento da tuberculose extrapulmonar, como eu falei anteriormente, ele ocorre em cerca de 10% dos casos. E a gente tem aqui os principais sítios envolvidos, e entre eles está a tuberculose renal, né, o trato geniturinário. Bom, aqui só para ilustrar como que é a disseminação, como que fica essa questão desde a infecção primária até, então, os quadros de tuberculose latente. Após infecção primária, a grande maioria vai eliminar o patógeno. A gente tem o contato com essa bactéria. Lembrar que a característica álcool-ácido resistência, né, de álcool-ácido resistência, faz com que essa bactéria sobreviva até o ressecamento. Ela está no ambiente. Né? Então, a gente tem o contato com a bactéria, porém, a maioria vai eliminar. Uma parte vai ter a infecção, né? Vai ter o bacilo, vai se desenvolver e não vai ter a doença, né? Ele vai ficar ali, pode ficar latente. Uma pequena parte vai ter a doença, vai desenvolver a tuberculose doença primária, e uma outra parte vai ficar ali com a bactéria latente, então a tuberculose latente que pode ser reativada, né, e ocorrer então uma pós-infecção primária. A tuberculose latente pode se manifestar em vários órgãos e tecidos, e aqui a gente tem os rins, né, como um desses sítios onde a tuberculose pode ocorrer. Alguma pergunta? Pode continuar? Não, por enquanto não, né? Pode continuar. Tá bom. Bom, os rins, né, segundo as referências, algumas referências, a gente vê alguma variação entre referências, mas é cerca de, aproximadamente o terceiro, fica ali entre o terceiro e quarto mais acometido, né? Então, na referência que eu trouxe, os rins são o terceiro mais afetado pela tuberculose, depois dos pulmões e dos linfonodos, ocorrendo em cerca de 28% dos casos de tuberculose não pulmonar, extrapulmonar. A tuberculose renal ocorre devido como que essa bactéria do pulmão chega até os rins, né? Essa disseminação, ela pode ocorrer por via hematogênica, os bacilos, então, podem chegar aos rins por via hematogênica ou linfática, ou ser causada por uma doença do trato geniturinário. Aqui eu trouxe uma imagem que não sei se está boa para vocês verem, em verdinho aqui a parte de disseminação, então, por via linfática, e vermelho a disseminação por via hematogênica. Então, após a infecção primária, através, né, das vias hematogênica e linfática, o bacilo pode atingir o trato geniturinário. E o que esse trato, o que os rins têm que favorecem a multiplicação desse bacilo? Ele tem uma boa perfusão renal e condições ótimas de oxigenação, que vão favorecer, então, o desenvolvimento do Mycobacterium tuberculosis. Lembrando que essa bactéria, ela é aeróbia, né, nas características que eu falei anteriormente, ela é aeróbia estrita. Então, ela encontra ali boas condições para se multiplicar. A fisiopatologia, ela é mais complexa, mas resumindo, né, os bacilos, então, lá atingem os capilares periglomerulares, formam ali granulomas e a doença vai se desenvolver.
Quem que causa tuberculose renal? Ela é causada, na grande maioria dos casos, pelo Mycobacterium tuberculosis. Porém, outras bactérias do complexo, né, também podem causar. Em pacientes imunocomprometidos, principalmente, né, associado à disseminação da doença, como, por exemplo, em pacientes com AIDS, bactérias do Mycobacterium avium também pode causar a infecção. Isso aqui é bastante interessante, ó, porque que faixa etária é mais acometida, né, pela tuberculose renal? A gente sabe que está ali a literatura mostra entre os 20 e os 50 anos. Então, quando ocorre a tuberculose pulmonar e a urogenital ao mesmo tempo, o período de latência entre a tuberculose, a infecção pulmonar, e o aparecimento dos sintomas pode variar de 5 a 20 anos. Então, o grupo mais afetado é esse grupo aqui, ó, que está entre 20 e 50 anos de idade. Isso tem a ver com o período de latência que ocorre desde o quadro pulmonar até a manifestação da doença. E a literatura também mostra que a tuberculose renal ela é mais comum em homens. Bom, e os pacientes que têm, então, acometimento do rim e da bexiga, eles podem ter sintomas similares a uma cistite bacteriana. Então, clinicamente, não vai ser fácil fazer o diagnóstico de tuberculose renal, né? Porque ele pode apresentar frequência, noctúria, urgência, disúria, né? Isso daí está presente também em outros quadros de infecção do trato urinário. Porém, oi. Só uma pausa, assim, só para eu entender uma coisa antes da gente passar rapidamente. Tá. Vai ter sempre a infecção pulmonar para depois, sim, ir para outro órgão. Seria isso. A latente, a porta de entrada é sempre o pulmão. A porta de entrada vai ser sempre... Não necessariamente ele pode fazer a doença pulmonar para depois ser renal. Ele pode ter feito a infecção, né, pulmonar, e aí por questão linfática, né, pela via linfática ou hematogênica, ela foi para o rim, mas não necessariamente ele fica com a pulmonar também, né? O paciente pode ter só renal. Não é exatamente, isso? pode sim. Não é comum, não é necessário que ele tenha a doença pulmonar, não é necessário. Para ter renal, né? Não. E na maioria das vezes não vai ter, né? Não vai ter, na maioria das vezes. É o quadro mesmo que é latente, ele manifesta isso para qualquer quadro extrapulmonar da doença. Agora, se ele tem a pulmonar e tem um sintoma urinário, isso ajuda no diagnóstico, né? Sim. Se ele já teve... E aproveitando que a gente está entrando nos sintomas, é demorado a aparecer esses sintomas para chegar a verificar uma questão renal, de pensar em tuberculose renal? Então, Janaína, isso daí, até uma das causas que eu coloquei aí de atraso no diagnóstico é a desinformação médica, né? Porque o médico vai... Mas é porque aqui, no próximo slide, eu tenho algumas coisas que vão chamar atenção. Quer ver? Olha só. Porque, clinicamente, não dá para suspeitar, né? Porque pode ser um quadro bacteriano mesmo. Porém, todo paciente que tem um quadro de sinais, tem sintomas de infecção do trato urinário, faz exame, nem que seja um EAS, né? Sim. E aí, o que vai ter lá? Piúria estéril, porque uma das causas de piúria sem bacteriúria é tuberculose, né? Pode ser inflamação, cálculo renal, né? Piúria sem bacteriúria. Mas uma das causas é tuberculose, porque ele tem um quadro de infecção, mas ele não tem uma infecção bacteriana, não vai crescer bactéria no meio de cultura. Então ele tem uma piúria estéril, ele tem hematura, ele tem proteinúria. E o que vai ajudar? Saber se ele tem a doença pulmonar ou se teve a infecção pelo Mycobacterium no passado.
Aí faz pensar que pode ser um quadro de tuberculose renal. Perfeito. Perfeito. Porque, Obrigada. assim, é acompanhado de exames laboratoriais, né? De sinais e sintomas. Aí Sim. não só os sintomas, mas também os sinais que estão presentes nos exames. Sim. E aí pode perdurar isso, né? Porque é uma doença crônica, né? E o paciente vai agravando, geralmente, na verdade, o pouquíssimo diagnóstico. Mas a gente vê na literatura, por exemplo, associado às vezes a alguma doença de base, paciente já predisposto ali a ter outros tipos de infecção. Eu trago um artigo aqui, que é um relato de caso, que a paciente tinha lúpus, aí conversando com essa médica que a gente conversa sobre tuberculose, né, a Natália, aqui da UFJF, ela disse que é comum em paciente, assim, que pode acontecer em pacientes com lúpus desenvolver quadros de tuberculose renal. Eita. Depois de ter o contato com bacilo, né? Então, diante dos sinais e sintomas, os sinais de infecção, os sintomas de infecção, porém sem sinais de infecção bacteriana, a gente aqui vai partir para o diagnóstico laboratorial. O que a gente teria no laboratório para fazer o diagnóstico da tuberculose renal? A baciloscopia, a cultura, aí, lógico, o teste de sensibilidade e resistência às drogas e o teste rápido molecular. Além, vou mencionar, do IGRA, né, que é um exame hoje que tem sido realizado para tuberculose latente, tá? Mas dentro da microbiologia de pesquisar a bactéria, a gente tem esses exames aqui. E, doutora, o material a ser coletado é o de praxe para tuberculose ou não? Urina. Para tuberculose renal, é urina. Eu imaginei. E eu vou falar os testes já estão validados para trabalhar com urina? Já. Tá, legal. Só que acontece que pouca gente faz, né? Infelizmente. Tem que ter uma fase pré-analítica muito bem feita, tem que colher muitas amostras, vou estar falando isso aqui para vocês, tá? Beleza. Então, gente, olha só. Janaína, está fechado o seu microfone. Janaína está no mudo. Tá. Oi, doutora Patrícia, oi. É porque eu acho que eu vi uma pergunta, Marcos. Tem uma pergunta? Agora sou eu. A pergunta falando de terapia. É a Fabiana. O tratamento de tuberculose renal é realizado com os mesmos antibióticos para tuberculose pulmonar? Então, tem um tratamento novo para extrapulmonar, saiu até uma medicação nova, os medicamentos são os mesmos. Agora não está vindo, não veio, esqueci o nome do medicamento novo, mas depois a gente responde e manda pela Janaína, tá? Mas tem uma medicação hoje que está liberada, porque a gente tem muita pesquisa com novos fármacos, né? Porque para a gente controlar a tuberculose, para a tuberculose ser erradicada, precisa de várias ferramentas, tanto diagnóstico quanto de tratamento. Então, embora a gente tenha avanço, a gente tem muito avanço no diagnóstico da tuberculose, sim, disponível para o sistema público de saúde, mas também tem muita pesquisa com novos fármacos, mesmo porque isso é urgente devido à resistência à rifampicina, né? Então, tem o tratamento clássico e tem uma droga nova. Se eu lembrar até o final da palestra, eu falo aqui, senão depois Janaína põe lá eu coloco lá no chat da nossa conversa, deixo lá no vídeo, tá? Então, pessoal, o que a gente tem hoje, no geral, para o tratamento, para o diagnóstico da tuberculose? Quais são os recursos? Geral, tá? Não estou falando só de extrapulmonar, não. Diagnóstico clínico, que é muito importante, né? Então, baseado em sinais e sintomas, imagem, histopatológico. Então, a gente tem um conjunto aí de recursos, de ferramentas para fazer o diagnóstico. Tem o teste da tuberculina, tem o ensaio de liberação de interferon gama, que, embora não seja tão novo para a gente aqui no Brasil, é um teste novo, né, que foi empregado há pouco tempo, o Sistema Único de Saúde faz, porém, para uma população específica, né, o IGRA só está liberado pelo Sistema Único de Saúde, pelo SUS,
para pacientes vivendo com HIV e crianças, e também para transplantados, né, paciente que vai passar por transplante, mas é um teste muito bacana também, que daria uma aula só de IGRA, tá, Janaína? De tanto assunto que tem. E os testes microbiológicos, então, o que a gente pode fazer no laboratório? A baciloscopia, a cultura e o teste de resistência, mas olha só, é esse mesmo, Janaína, esse que você colocou aí. Você não escreveu? O medicamento apareceu no chat aqui para mim, pretamida. Pretomanida. Isso aí, essa mesma. Esse é um medicamento novo que está sendo usado. Esse eu vi no congresso de infecto que eu fui esse mês. Esse mês agora, estava no congresso de infecto, eles falaram muito dessa medicação para tratar a tuberculose extrapulmonar. Então, alguém já fez a pesquisa aí e já colocou no chat esse mesmo. Olha só, gente, o que a gente pode fazer no laboratório de microbiologia? Isso tudo desde que a gente seja nível 3 de biossegurança, tá? Porque identificação e teste de sensibilidade a fármacos para micobactério nível 3. Eu vou relembrar isso rapidinho ali na frente. E ainda, além disso, tem o teste rápido molecular, que é espetacular mesmo, é um avanço no diagnóstico, e aí o bom é que ele é nível 2 de biossegurança, né? Então, todos os laboratórios conseguem ter, assim, não consegue tão fácil, porque não é uma metodologia, não é um equipamento tão barato, né? Tem o custo, tem tudo envolvido, mas em relação à agilidade no diagnóstico, ele é mesmo espetacular. Bom, gente, então, antes de falar da urina propriamente dita, é importante nesse nosso encontro que vocês saibam que tem o IGRA, né, que é um teste, que é um exame que é usado hoje para tuberculose latente. Então, aqui eu trago para vocês o quê? Que as formas extrapulmonares da tuberculose são de difícil diagnóstico, isso todo mundo sabe, né? Isso é devido ao quê? Aos casos que são mais raros, quando a gente pega tuberculose pulmonar, é muito mais frequente do que tuberculose extrapulmonar. Os sítios onde que a infecção está localizada, né? Outro dia eu conversei com uma pessoa que estava com tuberculose pericárdica. Olha a dificuldade desse diagnóstico, né? Extremamente invasivo, não teve o diagnóstico de cultura, porque não foi feita punção, o diagnóstico foi todo feito com sinais, sintomas e esses testes aqui, tá? Que indicam infecção latente. Tratou por 6 meses, melhorou a arritmia e os problemas que tinha no coração, né? Mas não é fácil um diagnóstico assim, tem que ir para o infecto, né? É complicado. Baixa sensibilidade dos testes diagnóstico e aqui, ó, baixa suspeição clínica, né, Janaína? Porque, assim, as pessoas pensam pouco que é a tuberculose, tá? E aí diminui, a gente tem os casos subestimados. Então, nesse contexto aqui, que é difícil o diagnóstico, a gente precisa o quê? De ferramentas diagnósticas que sejam rápidas e precisas, né? Então, isso é essencial para o tratamento, e para o gerenciamento da doença, né? E algumas vezes uma só não vai funcionar, então vai requerer o uso de múltiplas modalidades de diagnóstico. Nesse contexto, eu gostaria de falar brevemente sobre o IGRA e o teste da tuberculina, né, que é um teste antigo, muito conhecido de todo mundo, né, que é o teste da tuberculina, que é um teste, uma reação de hipersensibilidade na pele, onde é injetado a proteína, o derivado proteico purificado, e aí a gente vai medir depois o endurance, a pápula que vai dar nessa região, né, mas isso leva 72 horas, mais ou menos, e em contrapartida nós temos uma metodologia que é feita no sangue, que é o ensaio de liberação de interferon gama. Não é ir no laboratório, eu vou ir no laboratório para fazer o IGRA. Não, porque esses tubos aqui, eles são tubos próprios, são 4 tubos, né, onde tem aqui em cada um desses proteínas
na parede do tubo tem proteína do Mycobacterium tuberculosis, que vai induzir as células ali do paciente, então, a liberar interferon gama. Então, é um teste bem específico que o SUS hoje faz em alguns locais, acredito que aí no Rio de Janeiro, não sei se vocês saberiam me dizer, se vocês têm aí o teste de IGRA, né, Janaína? Disponível pelo SUS. Tem, se o SUS paga, eu não sei, realmente, mas eu sei que tem vários órgãos públicos que fazem. É bem específico. Paga, sim, Marcos. Tá dentro do diagnóstico, sabe? Mas só que é aquele negócio que eu falei, ele só é feito, liberado para que grupo de paciente? Paciente vivendo com HIV, crianças. Eu sei que tem órgãos públicos que estão fazendo. Isso fica a nível de estado, né? O estado que gerencia nas regionais, né? Tem todo um fluxograma aí, o pedido é feito pelo GAL, então não é tão simples assim, tem que estar dentro do Sistema Único de Saúde. Bom, comparando aqui, então, o teste da tuberculina e o IGRA, né? Porque a gente sabe, assim, que o PP dele é bom, mas a vacina dá reação, pode dar positivo em vacinado, né? Doença ativa não diferencia de latente, né? Então, é a exposição ao micobactério, mas não diferencia doença ativa de doença latente, né? Em comparação, né? O IGRA vai ser a resposta imune, então a gente vai verificar a resposta imune do paciente frente aos antígenos da TB, né? Ele é muito usado para a infecção latente pelo Mycobacterium tuberculosis. Então, aqui é uma coleta de sangue, então o paciente vai uma vez só no laboratório, em contrapartida, quando a gente fala de teste da tuberculina, né, tem ali a leitura de 48 a 72 horas, então o paciente tem que voltar, né? O teste em si, em 4 horas ele fica pronto, a gente não fala que fica pronto em 4 horas, porque sempre é de um dia para o outro, né? E outra coisa, é ELISA são 96 poços, então as vantagens vêm assim, mas você tem que ter todos os testes ali para você fazer, né? Que a gente faz por ELISA, por uma placa, o kit é uma placa, então, de ELISA, para a gente pesquisar o interferon gama. Alta precisão no IGRA, em comparação ao da tuberculina, custo bem mais alto do que o PPD, né? Mas é importante saber que existe no contexto atual, onde o combate à tuberculose, o diagnóstico rápido é muito importante. Doutora Patrícia, só uma pausa. O Marcos fez uma menção. Eu gostaria que o Marcos falasse um pouquinho, se ele puder falar um pouquinho do teste do IGRA, porque a gente está falando de comunicação, a gente não faz propaganda de empresa aqui. Não é propaganda, isso, pessoal, mas como então você nova... pode ler meu comentário. Eu fiquei curiosa para saber, né, de um equipamento que faz o IGRA, né? É isso, Marcos? Seria o lançamento da Biomerria com vidas para sangue total. Mas aí não é SUS, né, Marcos? Aí não é SUS. Não, mas sim, existe. Foi o último lançamento da Biomerria há pouco tempo atrás, para trabalhar com Vidas 3, que é justamente o Vidas. Vou colocar aqui o nome, Vidas TB. Mas é com sangue, Marcos? Aí coleta o sangue e coloca no equipamento, o equipamento dá o resultado. Libera em 17 horas. Tem que ser nesse kit aqui que eu mostrei de tubos, tá? Porque o que acontece? Não é um sangue num tubo comum, né? Porque o que acontece? Esses tubos aqui, é um kit que vem com os 4 tubos, tem que dosar nos 4, tem controle positivo, né? Tem liberação para CD4, CD8, vai estimular a célula, ali tem proteínas do Mycobacterium tuberculose, então a célula vai liberar o interferon gama in vitro, entendeu? Entendi, então tem que ser no tubo específico. É bem bacana, assim, é bem moderno, sabe? É muito bacana. O ideal seria que os laboratórios tivessem conseguissem fazer essa dosagem, como a gente faz várias outras.
a tendência é que metodologias avancem, né? Porém, gente, a gente está falando de ICRA, a gente não faz, às vezes, nem baciloscopia, né? Na realidade do nosso país, faz baciloscopia faz, mas e cultura, né? Não faz. Mas é uma ferramenta muito importante, o Sistema Único de Saúde fornece, né? Conversando com a Natália, ela fala que é a vontade dela que faça nos pacientes com suspeita de tuberculose renal. Eu não sei se ela está aqui na palestra, ela falou que estaria, né? Ela quiser comentar, fica à vontade. Não sei se a Natália está aí. Bom, vamos passar então, gente. Aqui já falei, né? Bom, então, aqui também. Vamos chegar, então, no diagnóstico da tuberculose. Deixa eu monitorar meu tempo aqui. Bom, o que a gente tem para fazer o diagnóstico da tuberculose renal? É só um pouquinho que eu me compliquei aqui com a minha tela. Não sei o que eu apertei aqui. Só um pouquinho, gente. Isso. Peraí, voltar. Então, baciloscopia, cultura e teste rápido molecular, tá? E a gente vai fazer isso em amostra de urina, que é o material, então, que nós vamos usar para tentar encontrar, isolar o bacilo da tuberculose. Aqui desformatou um pouquinho, mas dá para ler, ó. Então, para que a gente faça o diagnóstico, a melhor forma é testando a amostra de urina. Se na urina tiver muita bactéria presente na amostra, a possibilidade da gente verificar, da gente observar no microscópio é maior, né? E aí, isso significa que o diagnóstico pode ser feito rapidamente, quando tem muita bactéria, que não é o habitual, tá? Porém, se bacilos não forem vistos na amostra de urina, isso não significa que o paciente não tenha tuberculose renal. Isso pode estar acontecendo porque o número de bacilos é muito pequeno. Então, isso é o mais habitual, né? Até quando a gente vê, no caso de amostra pulmonar, a gente vê bastante bacilo muitas vezes, né? Mas em quadros extrapulmonares, a gente vai encontrar poucos bacilos, na grande maioria das vezes. E aí, o que a gente tem que fazer para otimizar? Deve escolher o máximo de amostra possível, né? Máximo não, até 6, né? Não é quantas quiser, não, 60, né? Porque se falar assim, vai colhendo. Então, o ideal é que seja coletado de 3 a 6 amostras em dias consecutivos. Mas antes de coletar, lembrar que tem que ser realizada higiene íntima com água e sabão, né? Não tem como fazer cultura se a gente não tiver ali a pré-analítica muito bem feita, né? A gente sabe que na microbiologia a gente precisa disso. Então, primeira urina da manhã deve ser toda coletada em pote estéreo, ou pelo menos 40 ml, tá? Da urina da manhã. Fazer isso durante 3 a 6 dias, a critério médico. Então, mínimo de 3 amostras, máximo de 6 amostras coletadas consecutivas. Como a urina é um material rico em microbiota, essa amostra deve ser processada rapidamente. Então, não vai deixar a temperatura ambiente, colocar na geladeira, chegou no laboratório, vamos processar. Então, a gente transfere essa amostra para o tubo de ensaio cônico. Isso é importante porque a gente vai trabalhar com todo o sedimento. Então, vamos centrifugar por 15 minutos a 3.000 rotações e vamos usar o sedimento para fazer toda a microbiologia, inclusive o teste rápido molecular. Ô, Janaína, da outra vez eu conseguia ver as perguntas, dessa vez eu não vejo nada. Aí, se tiver, você me fala. A doutora Natália, muito bem-vinda, doutora Natália, ela acabou de dizer aqui que está aqui. Ô, Natália, confirma para a gente o tratamento, se é esse fármaco mesmo que escreveu aí, o fármaco novo, por favor. O fármaco foi escrito nos comentários, no chat, doutora Natália. Esse fármaco eu vi no Congresso de Infecto desse ano, que está dando bom resultado no tratamento. Ele tem uma posologia melhor, né, o que favorece a adesão ao tratamento. Bom, vamos lá. Muito obrigada pela sua presença. Gente, e aqui, então, coloração de Ziel-Nielsen, né, que todos conhecem, né? Que é
básico, né, gente? Eu falo com os meus alunos, GRAM e ZIL tem que saber, né? GRAM vai ser GRAM para sempre, a gente pode ter toda a metodologia rápida, tudo, que o GRAM nunca deixa de ser feito. Então, microscopia é uma coisa difícil, que exige boa vontade de estar olhando. Para baciloscopia, então, tem que ter muita boa vontade. Não é boa vontade, é ética, é comprometimento, né? Não é nem boa vontade. Você tem que olhar até cansar, porque a gente tem que olhar sem campos, microscópios, né? Não é olhou no fio. Mas como que é essa coloração, né? Então, vamos lembrar rapidamente aqui, né? Porque é uma coloração que a gente tem que ter em mente, igual tem o GRAM, né? Primeiro, a gente vai fazer com o sedimento da urina. E aí, gente, são 6 amostras, são 6 lâminas, tá? São 6 amostras de urina, 6 sedimentos, 6 lâminas. Não tá tudo, não. No teste rápido molecular, nós podemos... Sim. Doutora Patrícia, só um minuto, porque ela respondeu, olha, prontamente. Aí, o mesmo para pulmonar, menos que haja resistência, e tem esse agora novo, né? Que eu não sei como que está ainda no SUS, se ele já está disponível. Obrigada, Natália. Aí, vamos lá, gente, olha só. Então, primeiro vamos fazer o esfregaço, vamos relembrar aqui o passo a passo, fixar esse esfregaço, colocar o primeiro corante. Esse primeiro corante, ele vai corar, então, tudo de pink, mas para que isso aconteça, eu tenho que aquecer a lâmina. É importante essa etapa 2, porque esse corante é polar e a parede da bactéria é apolar. Lembra, uma das características de ser um bacilo álcool-ácido resistente é essa coloração de ZIL clássica, né, que precisa de calor, porque tem a modificada que não precisa, mas a preconizada pelo Ministério da Saúde é a ZIL-Nielsen com aquecimento da lâmina, tá? Aí a gente aquece, isso favorece que os bacilos também se corem de rosa, os bacilos álcool-ácido resistente. Depois disso, nós vamos descorar com uma solução de álcool e ácido, lembrar que álcool é polar, ácido é polar, não descora os bacilos, eles ficam rosa, e todo o resto da lâmina é descorado. Então, a gente precisa de um contracorante, né? Vamos colocar ali o azul de metileno, que vai corar, vai contracorar. Então, a gente vai ter os bacilos em rosa e o restante todo em azul. É uma pergunta, né? Isso é uma característica exclusiva do micobactério? Não, não é. Nocardia, Rhodococcus, né? Nocardia Locardia é um bacilo gram-positivo filamentoso que se cora pelo ZIL, só que ele é completamente diferente. Aí você faz o gram, ele é bacilo gram-positivo, filamentoso. Você faz o ZIL, ele é filamentoso no ZIL. Lembrar que o micobactério não se cora pelo gram, né? Então a gente tem que ter aí uma noção para discernir. Então, a gente usa basicamente para micobactéria, mas às vezes em pulmonar, a gente vê nocardia. Paciente, eu já vi vários casos de nocardia, né? Vários não, sim, 5, né? De nocardia no pulmão, mas você tem que ficar atento, porque não é bacilo álcool-ácido resistente, né? Ele tem a característica, mas ele não é micobactério, tá? Bom, gente, isso aqui é um caso. Então, não vem aqui, o objetivo não é apresentar o caso, mas só para vocês verem, então, aqui no sedimento, né, os bacilos na coloração de ZIL-Nielsen. Importantíssimo que seja feita a cultura, tá? Não é só, é preconizado que deu positivo em qualquer amostra extrapulmonar, o Ministério da Saúde preconiza que seja feita a cultura, tanto do teste rápido molecular quanto da baciloscopia, encaminhar para a cultura. Aí eu deixei o DOI aqui do artigo, caso alguém tenha interesse, né, em entrar e olhar, é um caso bem interessante. Bom, então, como é liberado o resultado de uma baciloscopia para quadros extrapulmonares, positivo e negativo, diferente da baciloscopia para escarro. No escarro, a gente tem que quantificar, liberar cruzes, traço, 1, 2 e 3 cruzes. Aqui está presente, é positivo, está ausente, é negativo. Lembrar que tem que olhar muitos campos, né? Olhar os 100 campos para liberar negativo. Aqui que bonitinho, ó.
né? O fundo azul, esse aqui tá lindo, né? E os bacilinhos aqui. Embora seja bonita, a gente não quer que tenha, né? A gente quer realmente que acabe a tuberculose no mundo. Bom, gente, aqui eu acho interessante esse slide, porque muitas pessoas falam assim, mas não se faz baciloscopia na urina, né? Eu não sei se antigamente era assim, não fazia, não tinha indicação, porque realmente, olha só, nas fezes nós não fazemos, não existe pesquisa. Se a pessoa quer fazer o diagnóstico de tuberculose intestinal, não pode ser por análises das fezes, né? Por quê? Se uma pessoa tem um quadro pulmonar, ela vai engolir esse escarro, e esses bacilos vão sair nas fezes, né? Então, a gente não consegue fazer um diagnóstico de tuberculose intestinal por fezes, mas de urinário consegue sim. Embora, né, a gente sabe que é desafiador. Por que esse diagnóstico é desafiador? Então, vamos lá. Porque pode ser contaminado por Mycobacterium smegmatis, que comumente pode estar presente nas secreções genitais e que tem uma morfologia muito similar ao Mycobacterium tuberculosis, resultando, então, dando um resultado falso positivo. Mas, além disso, né, do falso positivo, pode ter o falso negativo pela baixa carga bacilar, né? Então, se a concentração do micobactério estiver muito baixa, falso negativo. Gente, mas esse falso positivo é muito fácil de resolver, porque o teste rápido molecular não pega Mycobacterium smegmatis. Ele pega complexo Mycobacterium tuberculosis, né? Então, o ideal, né? Qual que é o sonho de consumo de diagnóstico de uma tuberculose renal? Teste rápido molecular, baciloscopia, né? Porque se der no teste, olha só, vou falar mais adiante um pouquinho do teste rápido molecular, né? A gente pode ter a baciloscopia positiva com teste rápido molecular negativo. Aí vamos pensar em urina. A gente está com um paciente com uma suspeita de tuberculose renal, que o teste rápido molecular está negativo e a baciloscopia está positiva. Pode ser Mycobacterium smegmatis, né? Porque a gente consegue aí, então, diferenciar, tá? Mas é um recurso de... Mas outra coisa, essa urina, vamos supor que não tenha teste rápido molecular, essa urina vai para a cultura. Ela é uma urina que deu positivo na baciloscopia, agora tem que ir para a cultura. E aí vai diferenciar também na cultura, tá? Importante isso aqui. Bom, e o que pode ser feito, então, para aumentar a sensibilidade para melhorar a sensibilidade aqui desse método? Então, coletar múltiplas amostras de urinas em dias consecutivos pode, então, melhorar as taxas de diagnóstico. E aqui, ó, hoje em dia a gente tem meios de cultura muito bons, né? E se prolongar, meios de cultura, hoje os recursos diagnósticos melhores. O melhor meio de cultura, a melhor forma de cultivar é em meio líquido, tá? Como que é o método mais sensível para a gente isolar o Mycobacterium tuberculose? Cultura em meio líquido. Mas é difícil, isso tem que ser laboratório de referência. A gente faz em Lowenstein. Importantíssimo isso, né? A cultura para micobactéria, ela pode ser feita em Ogawa ou Lowenstein. Só que para material extrapulmonar, somente Lowenstein. Então, a gente vai colocar no meio Lowenstein, o que eles fazem? Aumenta o tempo de incubação. A literatura fala 50 dias de incubação. Porém, hoje, conversando até com a Liliane aqui da Gerência Regional de Saúde da minha cidade, eles deixam 60. Então, esse aumento aí dos dias de incubação faz com que o isolamento seja melhor, tá? Nesses materiais extrapulmonares. E usar os métodos moleculares, né? Porque o teste rápido molecular, ele tem a mesma sensibilidade que a cultura em meio líquido. Então, olha que espetáculo, né? Alguma dúvida, gente? Pode ir passando. Então, dada a necessidade de aumentar, de melhorar o diagnóstico da TB, né, novos recursos de diagnóstico foram aprovados, e aí a gente tem aqui a indicação da Organização Mundial de Saúde, entre esses recursos, o teste rápido molecular, que aí eu vou relembrar brevemente, né, se alguém tiver interesse depois, Janaí, se quiser até colocar o link
daquela aula de teste rápido molecular, né? Mas eu vou falar brevemente aqui. Então, o teste rápido molecular para tuberculose, ele é usado, ele detecta bactérias do complexo Mycobacterium tuberculosis, ele não vai diferenciar as 7 espécies, tá? E também a resistência à rifampicina, então é muito, muito bom. Então, vamos lá. Qual que é o princípio? Reação polimerase em cadeia, que vai amplificar e detectar o DNA específico do complexo, além dos genes de resistência à rifampicina. O sistema GeneXpert, através de cartuchos, né, um sistema muito prático, ele faz quase tudo automatizado, né? A gente tem poucas etapas manuais, o que é bom por causa da biossegurança que exige essa bactéria. Então, ele vai detectar tanto o DNA do Mycobacterium tuberculose complexo, quanto a resistência à rifampicina. E aqui a gente trouxe só para vocês verem como ele cabe em cima da bancada, né? Nesse caso aqui, esse aqui cabe 2 cartuchos, esse 4, né? Então, tem aqui vários tipos de equipamento, e ele faz, então, 4 amostras diferentes, esse de 4 que é ao mesmo tempo. Esse tá? é o sistema fornecido pelo Ministério da Saúde, certo? O Ministério da Saúde comprou praticamente todos os equipamentos da empresa e distribuiu no Brasil, né? Então, por exemplo, hoje a gente tem locais que têm equipamento, mas não tem demanda, locais que têm demanda e tem pouco equipamento. Então, eles estão realocando conforme a necessidade da região. Mas aqui, eu acompanho aqui em Juiz de Fora, é muito bacana, porque é um resultado... A máquina que a gente tem aqui trabalha de 7 da manhã às 7 da noite, né? Fazendo amostras pulmonares e extrapulmonares. Quando começou, era só pulmonar. Então, hoje faz todas as amostras, lógico, com exceção de fezes, que eu vou relembrar já para vocês. Então, a mesma coisa do escarro ou de outro material, só que mais ou menos a mesma coisa, né? Porque no escarro a gente não vai centrifugar. Então, aqui a gente centrifuga e vai trabalhar com sedimento. Vamos fazer uma diluição 1:2 com reagente. Então, gente, isso aqui é nível de biossegurança 2, pode ser feito sem que o laboratório seja nível 3, tá? Baixíssima formação de aerossol. Então, a gente vai diluir aqui 1:2 para descontaminar. Lembrar que a gente quer uma amostra contaminada e nós precisamos promover a descontaminação. E depois dessa solução, vamos transferir 2 ml para o cartucho e aqui encerra a parte manual. Tudo agora é automatizado. Então, o que ele vai fazer? O que esse aparelho vai fazer? Ele automaticamente vai fazer as filtragens e lavagens, vai ter uma lise ultrassônica para liberar o DNA bacteriano. O DNA vai ser misturado com os reagentes secos da PCR, vai ser amplificado e detectado em tempo real. Geralmente, o tempo estimado é de 1 hora e 20 minutos para todo o processo. Aí que eu fiz essa imagem só para clarear um pouquinho o que é que acontece dentro né, na hora que a gente fecha aqui. Então, depois de inserir o cartucho na máquina, todas as etapas são automatizadas, né? O GeneXpert vai capturar o micobactério da amostra e filtrar na membrana. Depois dessa etapa, os bacilos são lisados por energia ultrassônica e liberado o DNA. As soluções são misturadas nos reagentes secos e ocorre PCR em tempo real. Então, são usadas 2 sondas para identificar complexo Mycobacterium tuberculose, os fragmentos do DNA, e 4 sondas para identificar a resistência à rifampicina. E aí o tempo extremamente rápido, se a amostra for negativa, 65 minutos, se a amostra for positiva, gasta 75, porque ele tem que detectar, então, a resistência à rifampicina também, né? Então, o tempo esse acabou, a gente pensa assim, mais ou menos 1h30 para cada análise, tempo de tirar o cartucho, colocar outro cartucho no lugar. A outra coisa, gente, importante aqui, não precisa, se forem 6 amostras de urina, tá? Não vai fazer 6 testes rápido molecular, não. Aqui vai juntar os sedimentos e vai fazer um teste rápido molecular, porque não existe necessidade de fazer, né, 6, sendo que você consegue juntar as amostras e fazer um. É inviável, né? Tornar inviável. Então, lembrar que a sensibilidade e especificidade do novo gene
do novo cartucho Ultra, né, que é o mais recente, se compara à cultura líquida, tá, para identificação do micobactério, e a sensibilidade para teste de rifampicina também, ó, a especificidade chega a 99%. Então, excelente técnica, né? E quais amostras? Pulmonares e extrapulmonares, e aqui está a urina, ó, entre as amostras extrapulmonares. Importante, tá? Urina com sangue não pode. As amostras não podem ter sangue, por quê? A hemoglobina presente nas hemácias vai interferir na reação de PCR, então não pode ser feito nem sangue, nem amostra contendo sangue. E nem fezes, porque as fezes não são usadas para o diagnóstico de tuberculose intestinal. Agora, interessante nesse congresso que eu estive, que eles estão querendo validar as fezes para diagnóstico de tuberculose em criança, porque é difícil o diagnóstico, né, pulmonar, tuberculose pulmonar, né, usar as fezes, mas isso aí, gente, ainda não está divulgado, mas é uma tentativa, né, que a pediatria faz para tentar tornar mais sensível o diagnóstico. Então, as fezes, se fossem usadas, seriam só nesse sentido. Beleza? Pode ir? Doutora Então, Patrícia, sim. é só para a gente não deixar o pessoal... na verdade, a ansiedade é minha, né? Tem pergunta, né, Marcos? Assim, só para a gente responder assim, rapidamente, eu acho que tem... Da Luzia. Isso, tem da Luzia, tem A doutora Thaís. da Thaís e da Fabiana. Então, não, a indicação, Thaís, é a primeira urina da manhã, não é urina de 24 horas, não, tá? Podemos realizar pesquisa e cultura de BR em urina? Não, pode não. Tem que ser em frasco estéreo. Boa noite, a Patrícia, a amostra de urina, o TRM também pode resultar em traços? Pode, Luzia. Boa pergunta. A Luzia é minha aluna, né, Luzia? E ela está em treinamento, eu coloquei ela para... Ela está treinando para a gente trabalhar juntas no diagnóstico da tuberculose. Se sim, os critérios para proceder são os mesmos para as amostras pulmonares? Ô, Luzia, eu vou falar um pouquinho de interpretação já e eu te respondo, pode ser? E que aí eu vou só comentando, a doutora Natália comenta que o medicamento ela não tem as diretrizes ainda, o novo medicamento. Sim. Tá? O pessoal deve ter visto aí nos comentários. Na verdade, assim, eles estão lançando as medicações novas, esse medicamento já é comercializado, mas não pelo SUS, né? Ele ainda não foi incorporado. Mas é uma tendência, pelo que eu vi no Congresso. Obrigada, Natália. Gente, então vamos lá? Onde que eu estou? Peraí. Tá, indicação, ó. Quando precisa de rápido diagnóstico, especialmente em alta prevalência de tuberculose em pacientes com as formas severas da doença. Para tuberculose, ou seja, quase tudo, vocês vão ver, para tuberculose pulmonar, né, diagnóstico rápido, para iniciar o tratamento, reduzir a morbidade e transmissão, e também identificar resistência à droga, né, rifampicina, para o correto tratamento. E para tuberculose extrapulmonar, né, os testes mais modernos, que é o Ultra, né, agora a gente tem todos já usam cartucho Ultra, então ele detecta TB em amostras não pulmonares. Só lembrando que os testes anteriores só podiam ser feitos em amostras pulmonares. Eu acho que eu até assisti uma palestra daqui, Janaína, que na época ainda era só amostra pulmonar. Eu lembro que a desvantagem do rápido molecular, porque isso tem tempo, tá? É que só pode ser feito em amostra pulmonar, é porque o Ultra veio para resolver essa questão também, né? Sim. Então, uma excelente sensibilidade pode detectar em variedades de amostras não pulmonares, incluindo urina.
e em populações especiais, né, pessoas vivendo com HIV e população pediátrica. Isso daí nas diretrizes está claro a importância, porque são pacientes que têm baixa quantidade de bacilo, às vezes já manifesta a doença com uma carga bacilar baixa, então é importantíssimo fazer o teste rápido molecular nesse grupo, nessa população, tá? E como que é o resultado? Como que ele é liberado? Micobactéria tuberculose não detectado, traços detectado e resistência à rifampicina não detectado, detectado e resistência à rifampicina detectado para o micobactério e indeterminado para resistência à rifampicina. Então, e os erros, fora os erros que pode dar no aparelho, que aí é erro técnico, tem que refazer, né? Então, traços é o grande problema do teste rápido molecular, que foi o que a Luzia perguntou, e aí eu coloquei aqui o que a Organização Mundial de Saúde recomenda, tá? Isso não é o que o Ministério da Saúde recomenda, ele manda analisar conforme a população. Então, a organização recomenda colher nova amostra e repetir o teste. Porém, né, quando for realizado em amostras de pacientes vivendo com HIV, crianças e amostras extrapulmonares, traço confirma TB e o tratamento deve ser iniciado. Então, Luzia, para extrapulmonar, para pulmonar, o traços é mais complicado, porque para pulmonar, se der traços, o médico tem que ver se tem clínica, então tem que seguir um fluxograma. Aqui não, extrapulmonar deu traços, indica TB, então, tá? Porque lembrar que traços, às vezes, pode ser uma quantidade de bacilo muito pequena, e nos casos de tuberculose extrapulmonar, isso vai acontecer. Beleza, gente? Respondido aí, Lucia? Então, os benefícios, só para fechar, então, essa parte, né? Diagnóstico, melhorar o diagnóstico inicial, então, e a resistência à rifampicina, melhor sensibilidade quando comparada à microscopia. A versão atual, né, ultra, tem sensibilidade similar à cultura líquida, menor tempo de execução quando comparado à microscopia, cultura e teste de sensibilidade, baixo risco biológico, pode ser nível 2 de biossegurança, baixo custo, né, quando comparado aos outros testes, a baixa incidência de erros no laboratório, tendo em vista que a maior parte do teste é automático. Beleza, gente? Deixa eu ver aqui. Eu estou dentro do tempo, Janaína? Eu já estou finalizando, tá? Eu achei importante a gente falar um pouco rapidinho de cultura, só para não parar no teste rápido molecular, né? Então, a cultura, minha gente, é um exame muito importante. O teste rápido molecular não substitui a cultura, né? Deve ser encaminhado, então, para isolamento do micobactério. Vamos lembrar que a identificação é nível 3. Deixa eu só passar aqui para essa aqui e volto ali para vocês, tá? Rapidamente. Então, coleta da amostra e teste rápido molecular, nível 2 de biossegurança. Baciloscopia, nível 2. Isso quer dizer que pode ser feito até na bancada, só com bico de Bunsen, seguindo todas as normas de biossegurança, mas se tiver capela, se tiver o fluxo, melhor ainda, né? Tendo o fluxo, trabalhar dentro do fluxo. A cultura, a identificação e teste de sensibilidade, nível 3. Porém, a gente semear a amostra no meio de cultura, principalmente pelo método de Ogawa, a gente pode fazer aqui no nível 2. E aí, o que vai acontecer? Cresceu, você manda para o laboratório de referência, porque não pode abrir essa cultura no nível 2 de biossegurança, tá? Pela formação de aerossóis, aí teria que ser nível 3. Então, o que a gente vai usar? Nós temos para a cultura de TB, Ogawa, meios sólidos, Ogawa, Loewenstein, que é o primeiro, né, de todos, e o Ogawa, que veio, assim, revolucionar bastante a cultura de escarro, porque o Ogawa só pode ser utilizado para escarro, tá? Para amostra extrapulmonar, continua sendo Loewenstein. Então, é importante destacar que nem todo laboratório faz a cultura, porque o micobactério, ele requer um nível de biossegurança 3, mas você pode inocular no meio de cultura,
tá? Ele tem um crescimento lento, variando de 12 a 15 dias em meio de cultura. Então, o que a gente vai fazer aqui? O sedimento sempre, vamos pegar o sedimento da urina, vamos colocar, então, no meio de cultura, vamos descontaminar, né? Antes tem que descontaminar, passar pelo processo de descontaminação de amostra para cultura, vamos inocular no Loewenstein e vamos incubar, né? Lembrar, gente, que essa bactéria é aeróbia. Então, você não pode pegar essa rosca do tubo e fechar muito, não, que você não deixa entrar oxigênio, né? A gente deixa ela um pouquinho aberta, né? As primeiras 24 horas a gente costuma deixar ele assim, essas fotos são minhas, né, que eu fiz lá do laboratório, então a gente deixa ele deitado, depois a gente coloca na estufa. Eu coloquei aqui 50 dias, mas hoje eu verifiquei que eles estão deixando 60 dias. Isso é para aumentar a chance de isolar o bacilo, tá? Cresceu aqui, a gente sabe que o Mycobacterium tuberculosis, ele é bem característica, a colônia é bem característica. Aqui, para identificar, a gente vai levar vários critérios, né? Cresceu rápido, porque se cresceu com menos de 7 dias, não vai ser complexo Mycobacterium tuberculosis, porque ele é de crescimento lento. Tem pigmento, não tem pigmento, como que é o aspecto da colônia? E aí vai da expertise do microbiologista de pegar essa colônia, suspeitar, e aí partir para a identificação, que deve ser feito, então, no nível 3 de biossegurança. Então, quando a cultura é indicada, né? Quando a tuberculose pulmonar, está suspeitando de tuberculose pulmonar, e o teste rápido molecular deu detectado, faz cultura de tudo. Quando o teste rápido molecular é negativo, mas o paciente apresenta sintomas compatíveis com TB, faz cultura. Quando é amostra de paciente vivendo com HIV, crianças menores de 10 anos, amostras pulmonares, independente do resultado do teste rápido molecular, faz cultura. Então, se o teste rápido molecular dá negativo, assim mesmo a gente faz cultura de urina. Esse é o protocolo do Sistema Único de Saúde. Então, fiz teste rápido molecular da urina, deu negativo, não precisa fazer cultura? Sim, precisa fazer cultura, tá? Em casos de retratamento, né, cultura sempre vai ser realizada junto com teste rápido molecular e baciloscopia, independente dos resultados. A cultura e o teste de acessibilidade deve ser sempre realizado em amostras pulmonares, independente do resultado do teste rápido molecular. Concluindo, então, o diagnóstico da tuberculose renal depende da combinação de testes, como baciloscopia, cultura, teste rápido molecular, testes complementares, como o teste da tuberculina, ensaio de liberação de interferon gama, além, né, de exames de imagem. O teste rápido molecular para TB, então, revolucionou o diagnóstico e o gerenciamento da tuberculose, né, promovendo que resultados bem precisos e rápidos, e a integração das ferramentas diagnósticas ajuda na precisão e na identificação da tuberculose renal, né, conduzindo melhor aí o tratamento. Gente, esses são os manuais, né, mais atualizados sobre a tuberculose, né, o DEND-TB de 2014, agora a gente tem aqui o de 2023, esse de 2021 também muito bom, além do manual do Ministério da Saúde. Então, quem quer saber sobre tuberculose, pega aqui, né, que tem todas as diretrizes que a gente precisa aí para entender melhor sobre a doença. Muito obrigada mais uma vez, tá, pela atenção. Aqui um contato lá, caso alguém queira mandar algum e-mail, tiver alguma dúvida, me coloco aí à disposição de vocês. A gente tem, acho que, duas perguntas, né, Marcos? Temos duas perguntas. Temos aqui a da doutora... Opa. A Luísa colocou em relação aos traços, né, que a senhora explicou, que ela entendeu, né, aquela questão dos traços. Depois, acho que a doutora Thaís Catan, que está aqui com a gente, obrigada pela sua presença também. Como é preconizar a coleta de pacientes sondados?
Ô, gente, agora que eu mudei aqui, que eu vi as perguntas, tá aparecendo. Paciente sondado. Boa pergunta. Eu vou falar o que eu penso, tá? Não pode nunca, aliás, isso com certeza não pode nunca colher da bolsa, né? Não se colhe a amostra de bolsa para fazer cultura de espécie nenhuma, tem que tirar a sonda, no caso, e colher a amostra. Ou fazer a coleta de um volume maior, assim como a gente coleta para cultura de urina, né? Fazer a desinfecção da cânula e tirar ali, mas aí tem que ser 40 ml. Eu, assim, se possível, tira a sonda e coleta a primeira urina da manhã, provavelmente não é possível, o paciente hospitalizado colhe da cânula, mas não colhe da bolsa, do reservatório. Aí, Thaís, eu tô te falando assim, do que me parece mais provável, tá? Mas eu dou uma verificada se tem uma outra forma, não vejo outra, e escrevo também ali depois no link do vídeo. E a outra... Rafaela. Infelizmente, a resistência à rifampicina é uma realidade, né? E pode ter tuberculose, pode ter caso de tuberculose resistente à rifampicina em qualquer parte do corpo. Infelizmente, lembrar que o paciente que abandona o tratamento da tuberculose o bacilo desenvolve resistência muito rápido, né? Então, infelizmente, essa é uma realidade, uma preocupação importante. Agora são elogios, né, de todo mundo fazendo, enquanto isso o Gleidson vai colocando e o Marcos Vinícius vão colocando aqui. E agora é o fã-clube. Eu queria só chamar a atenção para uma coisa da realidade do laboratório do dia a dia, para quem está assistindo, é que quando eu pego uma urina, né, coletada, depois de que a gente ouviu isso tudo, mas eu queria chamar a atenção, e aí eu vejo pouca quantidade de bacilo, né, que a gente viu ali na foto, uma foto bem bonita, com vários bacilos, né, e eu vejo pouca quantidade de bacilo, e aí dá aquela suspeita se é ou não a contaminação, e eu não tenho biologia molecular para confirmar, e eu preciso liberar aquele BAR. Eu queria que a senhora comentasse um pouquinho sobre isso, em relação a esse estreitamento, né? Eu acho que desse resultado aí com o médico, né, que está assistindo o paciente. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho do que a senhora pensa a respeito disso. Às vezes, eu vou te falar. O microbiologista, só para complementar, o microbiologista está ali, eu olho aquilo, né, e falo, meu Deus, é bacilo ácido resistente, e agora, né? É uma urina, e chama um, chama outro, que acontece isso na realidade, né? E aí fala, não, isso deve ser contaminação, não, e fica aquilo, libera ou não libera, e não tem alguém para... E eu queria que a senhora comentasse sobre isso. Então, uma amostra não dá, né, Janaína? Uma amostra é muito difícil para a gente. Se for uma amostra e você tem dúvida, não dá, você tem que pedir mais amostra. O que eu faria, tá? Tô com uma amostra, tô com uma baciloscopia, uma amostra e tô na dúvida, porque vi pouco. Não pode ser uma, né? Nunca é preconizado uma. Por isso que a gente precisa das 3, de 3 a 6. Não tem como fazer o diagnóstico em uma amostra de urina. Lógico, se você tem uma amostra de urina lotada, é diferente de bacilo, né? Então, assim, o que eu faria? Nova amostra. Guarda esse resultado, quero mais amostra desse paciente, né? Faz mais lâmina e vai procurar. Fez a triagem certinho, porque lâmina virgem, né? A lâmina não pode ser usada, né? Então, assim, um bacilo, se eu vi um bacilo, porque acontece, um filho único, né? Não tem jeito, de uma amostra só de urina, você precisa ter as 3, né? Sim, então, assim, sim, eu pediria as outras amostras. Perfeito. Eu quero te agradecer imensamente, né? Como eu falei, era o que eu esperava, um conteúdo maravilhoso e, assim, de uma forma muito, muito boa de ouvir, de aprender. Muito obrigada mais uma vez ao pessoal que está aqui com a gente. Busque as outras lives, né, que a doutora Patrícia fez com a gente. Sempre muito, 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 muito boa. Muito obrigada a todos vocês.
E participem, que essa semana aí nós temos live, né? A semana toda com outros assuntos. E mais uma vez, doutora Patrícia, muito obrigada. Eu que quero agradecer. Deixa eu só agradecer rapidinho. Gente, eu tenho que agradecer meus alunos aí, a Luciana, do Raul, o pessoal aí, a Natália, o Igor, gente, muito feliz de estar aqui falando com vocês nesse canal maravilhoso e ainda ter aí, né, meus alunos, pessoas que eu gosto, muito queridas. Muito obrigada. Eu que tenho que agradecer o convite, tá, Janaína e Imagina, Marcos? sempre, já é de casa, tá? O Micromeio pode vir quando quiser, das convidadas pode me chamar sempre. que eu venho. E já vi um assunto ali que da Igra, que dá uma live, então a Igra dá uma live. A gente conversa depois. Marcos, muito obrigada. Vai dar alguns recados e a senhora fecha a live depois, tá bom? Tá bom. Marcos? Bom, agradecemos todo mundo que está aqui com a gente, quase 9 horas na segunda-feira. Tem que ser apaixonado por microbiologia mesmo, né? Então, o canal aqui, ele está justamente isso. A intenção do canal é levar conhecimento a todo mundo. A partir de meia hora, já vai estar disponível no YouTube, quem perdeu a palestra da gente, da doutora Patrícia. Lá no YouTube, entra lá, deixa o seu like. Se você puder, vire um sócio da gente, mantenha o canal para a gente ficar mais alguns anos aqui falando de saúde e de informação para vocês todos, tá bom? Daqui a pouco a gente vai colocar lá já no Instagram qual é a palestra de amanhã. Siga a gente, não deixe, mesmo bate horário, 7h30, a gente começa amanhã mais outro assunto. E, doutora Patrícia, a senhora fecha a live de hoje, muito obrigado. Acabei falando antes de fechar, né? Mas então, gente, se inscreva, ajuda o canal a se manter aí, porque informação boa, né? A gente ter aqui esses encontros tão gostosos, depende também de vocês. Então, é isso aí. Muito obrigada, conta comigo, viu, Janaína e Marcos, precisando, eu estou aqui. Para mim é uma honra, tá? Poder participar. Agradecemos a senhora. Para todos e todas. Um abraço. Tchau, boa noite, gente. Tchau, boa noite. Muito obrigada. Tchau. Boa noite, tchau.